para o perverso. Versículo de número 1. Todas as vezes que eu saía com a minha mãe e por algum motivo, apesar das advertências dela, eu fazia alguma coisa ou falava alguma coisa que não devia e não tinha como ela castigar naquele momento, ela só virava com um olhar bem fulminante, aquela cara de que se pudesse estava arrancando o meu couro e dizia: em casa você me paga. Mas não era uma ameaça. Ameaça é quando você só quer intimidar a pessoa. Era um aviso. Porque quando chegava em casa, o bicho pegava de verdade. Não tinha conversa. Desobedeci, tinha sido avisado, agora era a hora de receber o castigo. É exatamente nessa perspectiva, não de ameaça, mas de aviso, que o versículo de número 1 começa. Muitas vezes nós deixamos passar alguns princípios e o versículo de número 1 está cheio deles, a respeito do castigo para os ímpios. Nos versículos anteriores do capítulo de número 3, Malaquias de forma bem clara explica que há sim diferença entre o justo e o ímpio, de forma que Deus trata de forma diferente os dois grupos. Agora, no versículo de número 1 do capítulo de número 4, ele mostra que cada grupo receberia um tratamento diferente do Senhor, uma recompensa, uma retribuição diferente do Senhor. E ele começa justamente pelo ímpio. O versículo de número 1, ele é exclusivo para mostrar como Deus trataria o ímpio. Ele compara esse dia com uma fornalha, demonstrando a intensidade, a profundidade que Deus determinaria para que essas pessoas fossem, então, retribuídas em suas práticas. No capítulo de número 3, se tiver fresco na sua memória, você vai se lembrar, Malaquias elenca a figura do refinador, que usa o fogo para tratar a prata, para tratar o ouro, para tirar as impurezas e assim deixar só o que é proveitoso. Aqui ele usa o fogo com outro entendimento, com outra perspectiva. Deus não vai fazer com que no dia do retorno de Cristo Jesus haja o tratamento dos pecadores, porque isso foi providenciado na vinda de Cristo. No retorno de Cristo Jesus, o fogo será para extirpar todo o ímpio da face do Senhor, o lançando no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Quando Cristo retornar, não há mais oportunidade de arrependimento. A oportunidade é no hoje. Por isso, a fornalha é para deixar bem claro que não haverá de forma nenhuma possibilidade de restar alguma influência, alguma memória dessas pessoas que transgrediram a lei do Senhor. Se você se lembra também do Salmo de número 1, é onde o salmista elenca exatamente essa ideia, que pela ausência de obediência à palavra de Deus, o ímpio é semelhante à palha, que o vento joga de um lado para o outro, que o vento faz com que não tenha qualquer tipo de firmeza. Aqui Malaquias utiliza exatamente este exemplo da palha, para mostrar que o ímpio, aquele que continuou mesmo sendo israelita, desobedecendo a Deus, provaria no seu corpo, provaria na sua vida o castigo do Senhor. Ele compara o ímpio não somente com a palha, mas com o restolho. Restolho é todo aquele lixo orgânico, seco, que sobra de uma colheita, sejam vagens, folhas, o que tiver ali. Tudo que não é levado para ser consumido e fica no chão, espalhado, é o considerado este restolho. Se você nunca viu, é o que sobra, as palhas, os bagaços das coisas que ficam nas plantações, que ficam nas lavouras, é este o restolho. Malaquias está dizendo a estes homens, não que Deus os faria palha, não que Deus os faria restolho, mas que eles próprios, por desobediência, se colocaram na situação de palha diante do Senhor, de restolho diante do Senhor. E eu não sei se você já viu como funciona uma fagulha diante de um mato seco, mas se espalha rapidamente. Mas a imagem que Malaquias está trazendo aqui, meus irmãos, é maior. Imagine um incêndio florestal, maior ainda, um vulcão em potente erupção. Ainda é pequeno comparado com o fogo que Malaquias está descrevendo. Malaquias está dizendo a este povo não uma ameaça, como eu disse, mas um aviso. Vai acontecer. Não é talvez, não é se, vai acontecer. Eles precisavam compreender que sem a graça de Deus sobre a sua vida, sem o perdão de Deus, sem essa umidade que o Espírito Santo nos dá,
eles seriam apenas combustível para a ira de Deus, que estava sendo contida, mas no momento adequado seria liberta, e os pecadores pagariam por isso. A intensidade é tão grande, meus irmãos, que o restante do versículo de número 1, bem no finalzinho, ele traz uma comparação para nós compreendermos. Ele diz que não vai sobrar nem raiz, nem ramo. Trazendo para um mineirês bendito, não vai sobrar nem o cheiro. É para realmente consumir totalmente o ímpio, a sua influência e a memória que as pessoas tinham a respeito de quem eles eram. É muito importante nós compreendermos isso, meus irmãos, porque hoje nós vemos dias onde as pessoas começam a viver num imediatismo tão grande que elas só se preocupam com o hoje, só com o agora, pensando que o depois não trará consequências. Eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã, então por que me preocupar em prestar contas? Porém, o mundo não vai acabar em pizza. Há um Deus que julga os bons e os maus. Há um Deus que retribui a todos aqueles que desobedeceram e permaneceram na desobediência. Assim como o reverendo Hernandes cita, essa geração que só pensa no agora vai ter de comparecer um dia diante do tribunal de Deus para dar conta das suas vidas. E é onde nós temos que pensar, meus irmãos, sobre como nós temos vivido. Porque o retorno de Cristo só é felicidade, só é festa, só é motivo de pular de alegria para quem é salvo, para quem se arrependeu dos seus pecados. Para quem vive como ímpio, é motivo de assombro, de medo, de terror. Assim como Malaquias escreve, assim como o profeta deixa bem claro aqui, onde por mais garbosos, por mais influentes, por mais que eles tivessem a ideia de que se perpetuariam no poder através dos seus esquemas fraudulentos, no retorno de Cristo Jesus, eles seriam lembrados que diante do Deus Todo-Poderoso, eles continuam sendo palha, unicamente palha. Não se esqueça, meu irmão, há castigo para o ímpio. Sem Cristo Jesus, sem a salvação naquela cruz, não há esperança para homem algum. Se você não foi alcançado por Cristo Jesus, se no seu coração você não tem a firme convicção de que Cristo morreu por você nessa cruz, você está junto de todos estes que Malaquias profere a alcunha de palha, restolho, combustível para a ira de Deus. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, no sangue do nosso Salvador, estejamos aptos para o dia do juízo, onde arderá como fornalha a justiça do Senhor. Não é brincadeira, não é ameaça, é aviso. As labaredas estão chegando. Para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, nada acontecerá. Mas para aqueles que, como restolho, ficaram pelo caminho, arderá como fornalha. Jesus está voltando. De que lado você está? Mas o nosso texto não para por aí. Ele mostra uma segunda característica do dia do Senhor, nos versículos de 2 a 4. Volte seus olhos por gentileza. Onde diz: Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Somente até o versículo de número 3. A segunda característica do dia do Senhor, meus irmãos, é recompensa para o perdoado. É interessante nós observarmos uma velha ilustração que explica a importância da perseverança e da resiliência. Provavelmente você já ouviu, que é sobre a operação da água, que a mesma substância faz com que a dura batata seja amolecida e o frágil ovo se torne bem resistente. É uma ilustração que serve para nós compreendermos como é importante nós estarmos preparados, nós estarmos firmes, estarmos resilientes. E é sobre essa dupla ação de um mesmo poder que os nossos versículos nos falam. Ao contrário, meus irmãos, do que é dito por aí muitas vezes, Deus não trata os seus filhos como trata os seus inimigos. O tratamento é diferente para os dois grupos. E ele faz questão de deixar bem claro isso no versículo de número 2. Observe que ele começa com a conjunção adversativa mas, dizendo exatamente, olha, os ímpios são assim, mas vocês não. Com vocês a conversa
é diferente. Malaquias está sendo levantado por Deus para lembrar a todos os justos que estavam sofrendo, como nós vimos na semana passada, que eles deveriam se concentrar na demonstração da justiça divina, mas não para castigo sobre as suas vidas, mas para recompensa. É exatamente por isso que a expressão sol da justiça, ela é tão impactante neste contexto. O mesmo calor que consome os ímpios é o mesmo calor que aconchega todos aqueles que foram perdoados através de Cristo Jesus. É uma contraparte. Da mesma forma que a fornalha faz com que sejam consumidos, o sol da justiça, faz com que sejam salvos, sejam perdoados. E o sol nessa perspectiva é muito interessante, porque ele se eleva diante da criação, não deixando brecha nenhuma que não seja examinada, não seja iluminada, onde não seja visitada por Cristo Jesus. Isso é muito importante porque dá um duplo consolo para o justo, porque eles estavam sofrendo, sendo abusados, sendo muitas vezes soterrados pela iniquidade dos ímpios, que chegava até eles. Mas por mais que eles estivessem soterrados, por mais que à vista dos homens eles não tivessem qualquer tipo de perspectiva de saírem daquela condição, quando o sol da justiça se erguesse, eles seriam iluminados, seriam alcançados, seriam visitados. Em contraparte, o ímpio, por mais que ele se sentisse confortável, seguro, inalcançável, totalmente protegido, não poderia se esconder dos raios do sol da justiça. O mesmo sol se levantava para o consolo dos justos e para o terrível desespero de todos os ímpios. O mesmo sol que trazia alegria para o ímpio, trazia alegria para o justo, traria também desespero, tristeza para o ímpio. Isso se torna ainda mais profundo, meus irmãos, quando nós comparamos com os nossos dias que estão começando a ficar frio, onde principalmente para os irmãos que acordam bem cedo, de madrugada, naquele frio, e o sol começa a nascer, e o calorzinho do sol depois desse tempo frio é tão gostoso, porque ele não vem para queimar, mas para aquecer. É exatamente essa perspectiva que faz com que eles estejam tão felizes, mas tão felizes, que o profeta Malaquias vai compará-los com bezerros que acabaram de sair da estrebaria. Não sei se você já viu a cena, mas os bezerros presos no curral, eles estão desesperados para sair, eles querem sair. E assim que o vaqueiro permite que eles saem todos desengonçados, trombando no outro, batendo cabeça com cabeça, saltitando, porque eles estão muito felizes. Porque agora gozam de uma liberdade que antes lhes era tolhida. É exatamente essa perspectiva que Malaquias usa para descrever a alegria destes homens. É muito importante nós compreendermos isso, meus irmãos, porque muitas vezes nós deixamos que a nossa alegria seja firmada em tantas coisas supérfluas, tantas coisas que vão ficar aqui, que pare para pensar. Você ficaria feliz se agora você fosse informado que legalmente você recebeu 10 milhões de reais? Você ficaria feliz? Pois para o profeta Malaquias e para toda a palavra de Deus, a alegria do retorno do Senhor é infinitamente maior do que isso. Infinitamente maior. A nossa alegria está em coisas transitórias, meus irmãos. Infelizmente, nos alegramos com coisas que não deveriam nos alegrar e nos entristecemos com coisas que deveriam trazer alegria aos nossos corações. O profeta Malaquias deixa isso bem claro para os justos, quando ele, no versículo de número 3, vai explicar, olha, e não se sintam assim desesperados, porque além disso, os ímpios eles vão pagar pelo que eles fizeram. Toda a influência, toda a pompa que eles tinham, diante do fogo será reduzida a cinzas. Cinzas que vocês pisarão. Todos aqueles que foram pisados pelos pecadores que não tinham arrependimento, agora após todo o julgamento do sol da justiça, pisarão este monte de cinza que não obedeceu ao Senhor, que não temeu de forma nenhuma ao Senhor. Por isso nós precisamos compreender que o sol da justiça só traz esperança, só traz conforto para os que são perdoados em Cristo Jesus. Para todos os outros, meus irmãos, é desespero, é agonia, é terror.
A principal diferença, como nós vimos na semana passada, entre o justo e o ímpio é o temor, que só é produzido através de Cristo Jesus. Por isso não se engane, meu irmão. A diferença entre o salvo e o perdido é somente Cristo Jesus. E se Ele está na sua vida, se Ele alcançou o seu coração, você demonstra, você comprova, você vive de forma diferente, falando, pensando e agindo de forma a demonstrar fruto de arrependimento na sua vida. O que Malaquias está dizendo a essas pessoas é que por mais que elas sofram, o sofrimento terá fim, mas dos ímpios não. Por mais que eles sejam injustiçados, a injustiça terá fim, mas para com os ímpios, a justiça será terror. Hoje, meus irmãos, por mais que nós soframos também por muitos ímpios que causam injustiças para com as nossas vidas, muitas vezes, enquanto governados, ficamos frustrados por muitas leis, por muitas aplicações injustas, por muitas leis que não são cumpridas. Todos aqueles que em Cristo Jesus foram alcançados podem olhar além da dor, além do sofrimento, além de todas as privações de agora e enxergarem o sol da justiça que já está raiando. Não durará para sempre, meus irmãos. Da mesma forma que a alegria do ímpio não vai durar para sempre, o sofrimento do justo também não vai durar, porque Cristo já está voltando. Quando retornar o sol da justiça, meus irmãos, ele brilhará como o sol. Ele brilhará de uma forma que nos fará alegres, mas muito alegres. Por isso, meu amado, no hoje, se alegre, porque o Senhor não te abandonou. Em Cristo nós já somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós já vencemos. Nós não tememos mais a condenação. Mas se você ainda não foi alcançado em Cristo Jesus, abre o teu olho, meu irmão. Abre o teu olho, porque você pode não ter tanto tempo quanto você acha. Mas se você já foi alcançado e hoje sofre, lembre-se que no sangue do nosso Salvador, nós estamos aptos para o dia do juízo, onde arderá como fornalha a justiça divina. Mas para os justos, para os perdoados, aquecerá, fazendo com que seja esquecido toda a injustiça, todo o sofrimento de outrora, porque agora, como cantamos, estaremos com Cristo Jesus na morada feliz. Alegre-se, em Cristo Jesus você foi perdoado, em Cristo Jesus você é protegido, com Cristo Jesus você reinará. Mas o nosso texto não para por aí. Por último, mais ou menos importante, os versículos 4 a 6 nos mostram a última característica do dia do juízo, onde nós vemos: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe escrevi em Horebe, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A terceira e última característica do dia do Senhor é a adequação de postura. Todo clube ou associação possui normas, possui regras para facilitar o convívio de todo mundo. E quando você se associa ao clube, por mais que você não concorde, por mais que você ache esdrúxula alguma regra, alguma norma, eles não vão mudar só porque você não gostou. Na verdade, é você que tem que se adequar. É você que tem que se comportar da forma que aquele estatuto prescreve. Ou então, pode ir embora. É nessa perspectiva de que nós precisamos nos adequar à lei de Deus que esses versículos nos falam. Diante do quadro ilustrado, Malaquias está dizendo a este povo que eles deveriam, uma vez que foram poupados, se voltarem à palavra, para na palavra serem fortalecidos, nutridos, para conseguirem então estarem firmados para aguardarem esse grande dia. Note que Malaquias não está dizendo a essas pessoas: olha, o sofrimento acabou. Ele está dizendo: o sofrimento vai acabar. Então, até ele acabar, fiquem firmes no Senhor. Fiquem firmes no nosso Senhor. Que é o que o versículo de número 4 ele diz. Malaquias está direcionando a mente dessas pessoas para elas se lembrarem de um episódio que com certeza você se lembra bem, que é o episódio do Decálogo, onde Moisés ele recebe os 10 mandamentos. Uma vez que ele recebe estes 10 mandamentos, ele passa a toda Israel
estes ensinamentos, essas instruções, essas exigências do Senhor, para que eles pudessem, naquela oportunidade, aprenderem a como servir ao Senhor. Lá no Monte Horebe, ou Monte Sião, como você preferir, ele recebeu essas tábuas da lei e agora é estatuto perpétuo para toda a Israel. Para nós hoje continua valendo, meus irmãos. Caso você não saiba, os 10 mandamentos para nós hoje continua valendo. Não é porque Cristo Jesus cumpriu a lei que a lei não serve mais, continua servindo. Através dos 10 mandamentos você aprende muito bem a como se relacionar com Deus e a como se relacionar com o seu próximo. Continua valendo. Só não nos condena mais, mas nos envergonha quando nós deixamos de cumprir. Tenha isso em sua mente. É por isso que ele aqui, assim como para nós, chama essas pessoas a compreenderem uma coisa. Olha, eu não estou trazendo nada de novo para vocês. O que vocês precisam fazer é o que vocês já deveriam estar fazendo. É o que Moisés recebeu, são as instruções do Senhor. São os 10 mandamentos que foram passados a vocês. Vocês deveriam voltar suas mentes para compreenderem e praticarem essas instruções. É neste sentido que o versículo de número 5, ele começa instruindo essas pessoas a olharem de forma adequada o relacionamento no qual eles estão inseridos. Porque eles foram resgatados para servirem ao Senhor. Por isso eles deveriam também focar nas provas divinas de fidelidade. Porque o nosso coração é muito traiçoeiro, meus irmãos. Nós tendemos a olhar as dificuldades e pensarmos que Deus não nos ama mais, que Deus nos abandonou, que Deus não se importa com o nosso sofrimento. Muitos dos justos poderiam pensar isso. Por isso Malaquias diz: voltem-se à lei, esse estatuto perpétuo que vocês receberam, e vejam como, mesmo sem merecerem, vocês foram sustentados por Deus até agora. É através disso que ele elenca a figura do profeta Elias. O profeta Elias, para o judeu, ele tinha uma mística muito grande por trás desse profeta, porque ele havia sido trasladado. Então ele não tinha morrido. Eles estavam pensando, em algum momento Elias vai voltar e vai continuar a sua obra. Então, para todo judeu havia essa expectativa, em algum momento Elias vai voltar e vai continuar a sua obra, por não ter passado pela morte. Tendo em vista, portanto, não o próprio Elias, mas a função profética que ele havia realizado, Malaquias convoca essas pessoas a entenderem: olha, vai haver alguém que será levantado, vai haver o Elias antes desse dia terrível. Este Elias, ele converterá os corações dos pais aos filhos e os dos filhos aos pais. Haverá um arauto do Senhor, uma atalaia antes desse dia. Como nós vimos no capítulo de número 3, pelas provas bíblicas, este papel foi desempenhado por João Batista. Assim como nós vemos ao longo da palavra de Deus. João Batista, como os irmãos sabem, teve um trabalho ministerial voltado em denunciar o pecado e conclamar o povo ao arrependimento. Ele foi o que antecedeu Cristo Jesus, preparando o caminho para ele. O próprio Cristo o identificou dessa forma. Depois você pode conferir em Mateus 11, 14 e Mateus 17, 10 ao 13. E assim como também nos esclarece o Dr. Van Groningen, que ele esclarece exatamente dessa forma: as evidências internas das Escrituras Sagradas, assim como as falas do próprio Jesus enquanto Deus, asseveram: João Batista antecedeu Cristo Jesus e preparou o caminho para si. Que é o que nós vimos lá no capítulo de número 3 de Malaquias, onde havia um mensageiro que antes do rei, preparando o caminho, para que ninguém fosse pego desprevenido. Porque todos saberiam que o rei estava vindo. Todos sabiam que deveriam se preparar, porque o rei estava vindo. Foi o que João Batista fez. Um instrumento divino, para que várias famílias tivessem seus corações tratados, como é descrito aqui no versículo de número 6. João Batista foi levantado para denunciar os pecados da nação. João Batista foi levantado para este povo separado acordar e perceber que os pais estavam sendo maus pais, os filhos estavam sendo maus filhos, e eles precisavam mudar isso para agradarem ao Senhor. É por isso que nós precisamos hoje, meus irmãos, compreender que, assim como para o judeu, a mensagem é para nós também. Para eles era um centro muito importante de ensino a casa de cada um deles. Era onde a criança tinha as primeiras noções a respeito do que era a Bíblia, do que era relacionamento com Deus e de como deveria se portar na sociedade. Mas hoje, meus irmãos, a gente trata com tanto descaso essas coisas, mas com tanto descaso, que nós acreditamos que quem deve instruir os nossos filhos, e eu falo nossos porque eu também sou pai, é a igreja.
Nós acreditamos que quem tem que incentivar os nossos filhos a lerem a Bíblia é a igreja. Que quem tem que incentivar os nossos filhos a orarem e temerem a Deus é a igreja. Mas, meus irmãos, se você é crente, você é sacerdote no seu lar. É sua responsabilidade. É seu dever ensinar na prática o seu filho, a sua filha, a respeito de temor e relacionamento com o Senhor. Foi o que Cristo nos propiciou. Fez com que, através da graça, o coração do pai fosse convertido no sentido de cuidar do seu filho e instruí-lo, e do filho para com o seu pai no sentido de obedecê-lo e desejar cada vez mais ter essa relação adequada para a glória do Senhor. Da mesma forma que o ímpio teria interrompido a sua influência, não sendo mais lembrado, o justo, ele seria lembrado. Ele faria com que a sua instrução, faria com que a sua lembrança perpetuasse pelas gerações, através do cuidado que ele tivesse com a sua família. Observe, meus irmãos, quantos pastores, quantos obreiros, quantos crentes no geral, nós nos lembramos de décadas passadas, irmãos que já estão na glória, simplesmente porque temeram a Deus e cuidaram das suas famílias. Enquanto muitas pessoas milionárias, que não temiam a Deus de forma nenhuma, hoje não sabemos nem o nome dessas pessoas. A promessa de Deus é que no retorno de Cristo Jesus haverá castigo e haverá recompensa. Castigo para todos aqueles que não foram perdoados e recompensa para todos os perdoados, para todos aqueles que ficaram firmes em obediência ao Senhor. E a única maneira de nos prepararmos para esse grande dia, meus irmãos, é o que ele fala no versículo de número 4. Nos lembrarmos da palavra, nos voltarmos à palavra e vivermos de acordo com a palavra. É o único meio. Achismos nos atrapalham no relacionamento com o Senhor. Opiniões que destoam da palavra do Senhor nos atrapalham no relacionamento com o Senhor. Por isso nós precisamos urgentemente entendermos isso. Observe que não há possibilidade da nossa igreja ser fortalecida enquanto os nossos lares forem fracos. Não há meio disso. Deus não é injusto, meus irmãos. Inclusive, pare para pensar, você de forma individual, cada um dos membros da sua família te conhece muito melhor do que qualquer membro dessa igreja. Se fôssemos indagar a estes membros, a essas pessoas que comem com você todos os dias, que convivem com você o tempo todo, a respeito da sua conduta, da sua fé, da sua compostura, essas pessoas serviriam de testemunha a favor ou contra a sua vida. Nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, meus irmãos. Não há como nos enganarmos. Se você é salvo, você precisa demonstrar essa compreensão, adequando sua postura, produzindo frutos de verdadeiro arrependimento. Porque quando Cristo voltar, arrependimento não é mais possível. Quando Cristo voltar, transformação de vida não é mais possível. Quando Cristo voltar, não adianta se importar com a sua família, meu irmão. O tempo já terá passado. A oportunidade já terá passado. O tempo que você tem é hoje. E sejamos aptos para o dia do juízo, onde arderá como fornalha a justiça divina. Como eu disse no início, no exame de aptidão física, é possível você enganar os examinadores. É difícil, com força, é muito difícil, mas é possível. Mas no retorno de Cristo Jesus não tem como você fingir ser o que você nunca foi. No retorno de Cristo Jesus as máscaras cairão. Se você não recebeu a preparação pelo Cordeiro de Deus, você será devorado pelo leão de Judá. Não há outra alternativa, não há outra perspectiva para você. Ou é salvação pelo Cordeiro, ou é punição pelo leão. Não há outra perspectiva, meu irmão. Sem o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, é questão de tempo para a explosão da ira divina derramar castigo eterno sobre nós. Sem Cristo, é castigo eterno. Sem o perdão no Cordeiro, é ira sem limites sobre as nossas vidas. No grande dia, Deus definitivamente demonstrará que existe sim diferença entre o justo e o ímpio. E Ele trata sim com diferença os seus filhos dos seus inimigos. Não haverá palha que possa suportar o ardor da ira divina no retorno triunfal do nosso Rei.
O tempo para demonstrar arrependimento, meu irmão, para comprovar a sua salvação e conduzir, através do seu exemplo, a sua família aos pés da cruz, é hoje. Você pode não ter um amanhã, você pode não ter um daqui a pouco, uma semana que vem, um mês que vem. Você pode não ter. Pense com carinho a respeito disso. Você pode não ter. Raça de víbora, monte de palha aguardando para ser queimada, futuras cinzas pisadas pelos justificados em Cristo Jesus. Se até esse presente momento você não foi alcançado e perdoado em Cristo, essas definições são para você. Não há outro meio, não há outro caminho, somente em Cristo Jesus. Para os salvos, o retorno de Cristo é esperança. Porém, para o ímpio é o início do verdadeiro sofrimento, do desespero, da agonia sem fim. Arrependa-se hoje, meu irmão, ou se prepare para o choro e o ranger de dentes sem fim. O momento é hoje. As trombetas já estão tocando, o calor infernal já pode ser sentido, o rugido assombroso do leão já é ouvido ao longe. O sol da justiça já começa a raiar. Arrependa-se agora, ou daqui a pouco você não mais poderá. O rei está voltando. De que lado você está? Dos que serão recompensados através da graça do Senhor, ou dos que serão punidos através da plena justiça do Pai Celestial? O rei está voltando. Você está preparado? Você já comprovou o seu arrependimento? Você já foi alcançado por Cristo Jesus? Se não, meu irmão, lembre-se, monte de cinzas, raça de víboras, palha aguardando para ser queimada. É isso que aguarda os que não foram perdoados, os que não se arrependeram. Arrependa-se hoje ou prepare-se para sofrer eternamente. O rei está voltando. Você está preparado? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor.